de Janeiro, voltamos aqui para o bairro Medianeira, em Porto Alegre. Nós vamos fazer contato com o repórter William Cardoso para nos apresentar um artista da capital. Boa tarde, William. Muito boa tarde, Heleninha, a todos que acompanham a programação do Mosaico RS desta segunda-feira. Estamos num espaço que respira arte aqui em Porto Alegre, no bairro Medianeira. Nas paredes podemos ver um pouco melhor dessa arte, de um trabalho que foi realizado lá atrás, mas que ainda tem todo esse simbolismo. Não só aqui, né, com a Marvel, no outro lado também. E assim, por toda a residência, eu falo do Crazy Art Sonic, que está aqui conosco. Obrigadão, Sonic. Pô, Will, prazer te receber aqui neste feriado de Tiradentes, no mundo mágico de Crazy Art Sonic. Uma honra pra mim, meu velho. É interessante falar sobre o mundo mágico. A gente chegou aqui e ele falou, aqui é o mundo mágico. E a gente começa a entender por todos os acessórios que fazem parte dessa casa. Pequenos detalhes, e daí eu perguntei, onde é que tu comprou isso aqui? Em que artigo tu comprou? Ele falou, não, William, eu fiz. Desde os desenhos nas camisetas, desde as máscaras de uma banda que eu sou fã de rock and roll, desde os bonecos, mas a gente está aqui também para entender um pouquinho melhor sobre as maquetes dos estádios de futebol, como é que faz essa conexão entre tudo isso e como começou essa história. É a coqueluche e as maquetes, mas eu tenho que contar antes disso aqui, ó. Camisetas pintadas à mão, que foi na adolescência, aquela coisa da rebeldia, querer ter as próprias roupas, não querer parecer com a roupa do amiguinho. E eu pensei, por que não pintar as minhas próprias camisetas? E aí, fui criando minha própria edumentária, e aí daqui a pouco um amigo assim, cara, pinta pra mim também de tal banda, de tal artista, de tal filme. E eu fui construindo esse lance de pintar camisetas ao longo de muitos e muitos anos, até que, para chegar nas maquetes, na pandemia, todo mundo isolado, em casa, uma camiseta personalizada talvez não fosse algo tão importante naquele momento. E aí uma maquete que eu tinha feito alguns anos atrás viralizou num grupo de torcedores do Santa Cruz do Recife. E eu aqui em Porto Alegre comecei a fazer, maquete para o Nordeste do Brasil como um todo. E aí depois veio Santa Cruz do Recife, Sport, Vitória da Bahia, Grêmio, Inter, São Paulo, todos os times do Brasil possíveis. E aí eu me tornei também o cara que era das camisetas, se tornou o cara das maquetes dos estádios de futebol. Perfeito. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar então, inicialmente, os brinquedos, né, os acessórios no geral, que na parede refletem o que Crazy Art Sonic NM representa, as camisetas no fundo, as máscaras, e a gente já vai chegar nas maquetes. Mas eu quero entender, já falou, né? Em 2020, pós-pandemia, um trabalho diferenciado que eu comecei a pensar e realizar. E as maquetes, cara, como é que o futebol entrou em toda essa história? A gente sabe que tu tem um time do coração, mas que tu conseguiu transmitir isso em outros clubes, o coração dos apaixonados, até pelo time que está na Série B, na Série C, até na Série D, ou até mesmo no outro lado do mundo, né? Tem uma história específica que tu me contaste nos bastidores, um time europeu, uma Copa específica que o Brasil não ganhou e que fizeram esse pedido para ti em 82. Sim, tinha um cliente que casualmente estava escrevendo um livro sobre a seleção de 82, que foi a seleção que todo mundo achou que ganharia a Copa do Mundo e não ganhou. E o Brasil perde por 3-2 para a Itália num estádio chamado Estádio de Sarriá, e ficou conhecido como a Batalha de Sarriá. E ele escrevendo aquele livro, me encontrou na internet e falou, cara, eu quero uma maquete do Estádio de Sarriá, como se fosse dentro daquele jogo do Brasil, com o estádio lotado, com as bandeiras do Brasil. Ele era fotógrafo e cobriu aquela Copa. Então me mandou algumas fotos e eu, através das fotos deles, de uma pesquisa complicadíssima que eu tive que fazer na internet, porque o estádio não existe mais, eu tive que buscar muita referência, construir aquela maquete que eu considero até então uma das mais difíceis de fazer por toda a dificuldade em buscar dados e agradar uma pessoa que viveu aquilo de fato, né? Que eu precisava, né, atingir o coração daquela pessoa. E ele viu aquele trabalho e amou, assim, sabe? Então, tem toda essa questão que eu brinco, assim, que a Crazy Art Sonic NM, ela tem um slogan, que é transformando sonhos em arte. Os sonhos dos clientes, mas os meus próprios sonhos. Quando a pessoa me conta que ela vive aquilo e ela quer ter aquilo na sua casa, cara, passa a ser um sonho meu também, porque eu quero proporcionar aquilo para a pessoa, sabe? Então, é uma troca sempre mútua, assim, sabe? Então, as maquetes, a questão do futebol, esse apelo sentimental que o futebol tem, faz com que eu consiga realmente recriar esses estádios com materiais diversos, na grande maioria material reciclado,
e criar estádios que não existem mais, ou estádios que foram daqui a pouco modernizados e o cliente quer a versão antiga porque gosta daquela versão mais raiz. Então, mistura de tudo realmente nessa questão do futebol com a paixão e tornando os sonhos realidade. Perfeito. Essa complexidade nos trabalhos, vou pedir que tu mostre, pegue na mão e fale um pouquinho melhor sobre esse trabalho minimalista. Pode escolher o que tu preferir aí para mostrar para o público e explicar qual a diferença de um trabalho para o outro, porque a gente tem uma outra questão. Os clientes às vezes pedem sem essa parte do acrílico, às vezes sem as luzes, enfim, como é que funciona esse trabalho, até para quem tem essa curiosidade, ou mesmo, que eu quero que tu faça até mesmo um clube famoso, Allianz Parque, por exemplo, do Palmeiras. Sim. Mas eu quero sem as luzes de LED, entendeu? Não precisa falar em questão de valores, mas até para entender a complexidade do teu trabalho e entender um pouquinho melhor. A gente fez uma visualização pré aqui dessas imagens para as pessoas terem um pouquinho melhor dessa noção em casa, né? Mas é só olhando aqui a gente entende. Olha a complexidade em cada banco que é colocado, no tapete, o gramado, as goleirinhas que são desses tamanhos, né? Tem toda uma complexidade nesse trabalho. É o que eu digo, uma coisa é tu ver no vídeo, ver a foto na internet. Tu estando aqui, tu consegue perceber que são detalhes e texturas que tu não vai ter isso, né, se não for pessoalmente. A maquete, ela é 90% feita de material reciclado, porque dentro do meu trabalho eu tenho essa pegada, né? A gente precisa, não existe lixo, tudo fica aqui dentro do nosso planeta Terra, a gente tem que transformar em outras coisas. Então, com as maquetes eu consigo dar essa nova vida. As maquetes eu posso fazer para o cliente, por exemplo, só a maquete pura, posso fazer a maquete com luz de LED nos refletores, posso fazer a maquete com luz de LED e a caixa acrílica, que ela, além de proteger, ela evita de pegar poeira e tudo mais. E eu tenho um plus que a gente consegue acoplar uma caixinha de som embaixo da maquete e podemos colocar o hino do clube e também os cantos da torcida. Então, eu tenho 4, 5 possibilidades de fazer a maquete diferente, né, dentro dessas especificações aí que tu está me perguntando. Quem tem curiosidade em saber mais informações? Última pergunta, para dar o destaque. Aonde as pessoas podem procurar Crazy Art Sonic? Eu sou um Encontrar. Cara, eu sou um cara que eu facilitei a vida de todo mundo. Eu sou @Sonic_NM em qualquer rede social. No Instagram, TikTok, canal de YouTube e no antigo Twitter. Então eu unifiquei a minha arroba para ficar mais fácil para todo mundo me achar. Para todo mundo encontrar, te agradeço, muito obrigado. E aqui a gente mostrando um dos trabalhos que ainda não estão prontos, tá? Os clientes estão até dizendo, pô, não vai mostrar todo o meu trabalho aqui, né? Aqui o estádio da Portuguesa, aqui o estádio do Vasco, da Gama Futebol Clube, 2 clássicos, né, independente do cenário. Né? 2 lusitanos, inclusive. Mas é isso, basicamente, Sonic fazendo esse trabalho, seja com desenhos, com miniaturas, desde 2008 atuando, mais de 1.400 camisetas desenhadas e pintadas. Isso é um dado desatualizado hoje em dia. Pode ser um número muito maior e vocês podem encontrar. 1457. Olha, o número exato em Sonic Arts. Crazy fazendo esse trabalho. Crazy Art Sonic fazendo esse trabalho incrível que as pessoas podem conferir mais nas redes sociais e entender um pouquinho melhor desse trabalho, que é só um pedaço do coração de cada torcedor de futebol aqui do Brasil. Volto contigo no estúdio. Muito obrigada, William. Que incrível conhecer mais sobre esse trabalho do Sonic. Parabéns. E, gente, hoje, durante todo o